sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui em mais uma edição do Encontros. Esse Encontros hoje será realizado por mim, Sandra Martins, que sou coordenadora de operações aqui da Dinâmica, juntamente com a Liliane, que também é coordenadora aqui, e com a Alexandra, que é uma das líderes de um dos nossos projetos aqui na Dinâmica, tá bom? O Encontros, ele nasceu em 2012, né, onde é ali uma reunião de profissionais para promover o relacionamento, troca de ponto de vista, né, um espaço ali de colaboração, né, onde a gente sempre traz a apresentação de um tema, alguns novos insights, network, trocas ali e convergência de ideias, onde a gente acha ali novos caminhos, novas soluções. Então, o objetivo aqui não é dar uma aula sobre o tema, não é ali trazer uma discussão aprofundada, mas é uma troca de ideias, é um bate-papo, né? A gente tenta sempre fazer algo descontraído, né, trazer ali um tema que está mais em alta no momento. Então, o objetivo é realmente esse aqui, bater um papo, né? Nós temos o nosso canal no YouTube, onde vocês podem acompanhar todas as edições passadas, né? Caso vocês se interessem em algum tema específico ou queira rever, né, algum dos encontros, ele está disponível no nosso canal do YouTube, tá? E nesse ano aqui, nós falamos alguns temas, né? Nós trouxemos aqui as autoras e coautoras do livro Gestão de Mudanças Organizacionais na Prática, falamos um pouquinho ali dos profissionais em tempos de escritórios híbridos, falamos sobre a questão de cultura, liderança e inovação em julho. Em agosto, nós falamos na parte ali do jurídico para as organizações ali do século XXI, como que seria essa nova roupagem aí do jurídico, vindo essas questões, né, do século XXI. E agora, né, em outubro, nós vamos falar ali da força da condução de mudanças organizacionais como elo nas transformações tecnológicas. A gente está vivendo aí o boom da tecnologia, a gente fala ali de multiverso, e como que gestão de mudanças se encaixa em tudo isso, né? Como que gestão de mudanças está inserida aí nesse contexto, tá? Para compor aqui o painel, nós temos a Liliane Freire e a Alexandra, e teremos, ela está chegando, né, a Veridiana, que ela é líder de gestão de mudanças organizacionais, a nossa convidada especial, que vai estar conosco aqui, compondo o painel, tá bom? Vocês fiquem à vontade para colocar comentários, interagir através do chat, colocar as perguntas de vocês. Aí a Liliane e a Alexandra vai me ajudar aqui a olhar, né, o que tem lá no chat, a compartilhar com vocês, a trocar ideias. Então, vocês também, eu conto aí com a interação de vocês, com a colaboração de vocês, para a gente fazer desse encontro aqui um bate-papo bem legal aqui no tema de transformações tecnológicas, tá? Para começar o tema aqui, eu gostaria de levantar quais são as expectativas de vocês aqui com o Encontros, né? Então, eu vou colocar, vocês, quem quiser, pode ler vou parar aqui de compartilhar. Quem quiser pode ler o QR Code ou o link que eu vou colocar aqui no chat para vocês acessarem o Mentimeter, para colocar aqui em uma palavra qual é a expectativa. Vocês podem colocar mais de uma, tá? E responder também mais de uma vez. Assim que você encerra o questionário, se você quiser reabrir o questionário para você colocar mais opções, fiquem à vontade, tá? Eu vou projetar aqui o QR Code para quem quiser fazer a leitura.
E vou compartilhar a resposta de vocês. Olha, que legal. Vocês estão conseguindo ver minha tela aqui, a nuvem de palavras? Deixa eu ver. Estamos, Sandra. Está projetando. Eu acho que não. O que eu fiz aqui? Legal, novas expectativas, troca de experiência, benchmark, troca de experiências, aprendizado, sair da caixa, troca de ideias, conhecimento. Tô me vendo. Experiências, legal. Primeira vez, quem que tá aqui pela primeira vez? Carlos Fonte. Bem-vindo, Carlos. Orvati. Orvati também, primeira vez. Bem-vindo. Venham mais vezes. Prometo. Ah, vem sim, bem legal. Sou suspeita para falar, mas é bem legal. Bom, legal. Então, muito legal. Então, a ideia é essa mesmo, gente, a gente trocar experiências, a gente compartilhar cases, a gente se atualizar, então, quem tiver nova, conforme a gente for falando aqui, quem quiser trazer um insight novo, uma experiência, fica à vontade, é um bate-papo, tá bom? Então, a gente tem aí alguns minutos, algumas horas, 1 hora e pouco, né, para bater papo aqui em relação ao tema, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, eu vou começar aqui, né, o nosso painel aqui, trazendo um pouquinho em relação ali à era exponencial e a digital, né? O que seria ali essa era exponencial, né? O que significa essa era exponencial? A era exponencial ou da indústria 4.0, né? Ela era da revolução, a era da revolução tecnológica, né? Onde ali o impacto das soluções desenvolvidas nas organizações modernas pelos 10 anos, desculpa, né? Ali as soluções desenvolvidas pelas organizações pelo menos 10 vezes maior do que os dos serviços e produtos da concorrência tradicional, né? Isso se dá devido ao uso ali de novas tecnologias organizacionais e da inovação disruptiva. Esse termo exponencial na era digital, ele significa que a escala do resultado com o uso, né, do mesmo, com o uso do mesmo ou de menos recursos do que o habitual, né? Então, você consegue ali uma escala de resultado usando ali o mesmo recurso que você já tem hoje, ou até menos do que você já possui hoje, né? E aí, com base na lei de Moore, que descobriu ali, né, que um mesmo recurso é capaz de produzir o dobro do resultado em um período determinado, tecnologias e empresas exponenciais são as que produzem mais com menos recursos, né? Então, muito se fala aí de trazer a tecnologia, de ter esse boom tecnológico, a questão de automação, a questão de digitalização, né? E isso se proliferou muito mais agora com essa questão aí do Covid, né? Onde muito se fala em transformação digital, a gente ouve falar muito isso, né? E a era exponencial, ela foi anunciada ali na 4ª Revolução Industrial, e ela propõe como fase inicial a digitalização do mundo, né? E tem como ali uma principal característica a ruptura dos modelos que conhecemos, né, nesse mundo tradicional, e dá espaço ali para que possamos conhecer disciplinas como ali o futurismo, globalmente conhecido como foresight, né, que estuda a maneira de uma maneira pragmática, né,
os sinais ali do futuro, as megas tendências de transformação da sociedade e dos negócios, tá? Então, no momento, a transformação digital, ela vem desafiar ali as empresas e as forças de mudanças e as tecnologias exponenciais a ter uma velocidade de mudança nunca percebida antes, né? Então, a gente ouve falar aí no mundo VUCA, do Bunny, onde tudo é muito rápido, onde tudo acontece ao mesmo tempo, né? Muitas vezes, mal lançou uma tecnologia, a gente já quer fazer melhorias, a gente já vê outra tecnologia, então, assim, é muito rápido, né? Você tem que ter o seu desenvolvimento, assim, muito constante, né? É aquele lifelong learning, né? Você tem que estar sempre aprendendo, porque as coisas mudam sempre muito rápido. Mas só que, assim, muitos só falam, né, de tecnologia, de propósito, de inovação, sem um olhar ali apurado e ampliado sobre as mudanças reais que isso traz ali para a sociedade, tá? E aí, quando a gente fala de mudanças para a sociedade, falando aí dessa era exponencial e da era digital, a gente pensa muito ali na questão do analógico e do digital. Então, assim, a velocidade com que tudo isso acontece, né? Há pouco tempo, nós estávamos ali com uma máquina de escrever, com uma televisão de tubo, a gente não tinha telefone celular, a gente não tinha os smartphones, então e isso foi se transformando numa velocidade muito rápida, né, ao longo aqui desses 10, 15 anos, isso foi se transformando rapidamente, e nesses últimos anos mais rápido ainda. Então, hoje você tem tudo na palma da mão. Hoje se fala de uma gestão warehouse, né, um modelo de trabalho warehouse. Então, essa transformação do analógico para o digital, ela é muito rápida, né? Ela tem se tornado cada vez mais rápida. E quando a gente fala, assim, dessa transformação, a gente pensa em tecnologia, né? E a palavra tecnologia, ela se refere ali a um conjunto de práticas e de conhecimentos que permitem, né, que nos permitem modificar o ambiente, né, tornando ele ali menos hostil, onde essas ferramentas que a gente usa, ela empreende uma tal transformação que podem ser mecânicas ou industriais, e elas objetivam, de uma maneira geral, tornar a nossa vida um pouco mais confortável, né? Isso quando a gente fala ali da nossa vida no dia a dia, mas quando a gente fala das organizações, o objetivo dela é tornar o processo que é repetitivo, que é manual, ou que até às vezes traga ali um risco de vida, né, para as pessoas ali, ele ser automatizado. Então, quando a gente fala ali de automatização, é essa questão aí de pegar esses trabalhos e transformar eles de uma maneira mais robotizada. Então, hoje já se tem aí várias automações. Então, essa semana eu estava vendo como que é a automação dos exames de sangue. Então, assim, é uma coisa fantástica. Antes era o enfermeiro, né, o analista ali que pegava, olhava, analisava amostra por amostra, anotava todas as informações. Agora, eles têm um processo 100% automatizado, onde você tem o contato humano apenas na hora de coletar a amostra, né, do seu material, isso é levado para um centro e desde da chegada até a saída do resultado, é tudo robotizado. Então, qual que é ali o grande processo de mudança dessa automatização? É a forma de como o ser humano vai interagir com tudo isso. Porque antes o ser humano ele tinha que ter o conhecimento de fazer a análise do material para dar o resultado do exame. Agora ele tem que fazer uma análise do funcionamento de toda aquela máquina, de todo aquele parque de robôs, para saber se, né, se der algum problema ali no meio do caminho, se ele separou a amostra corretamente, se seguiu para o caminho que devia seguir.
se ele fez, né, a análise que ele deveria ter feito. Então, é análise da análise, né? É análise do processo e não análise do material, né? Eu também estava vendo ali a questão de uma robotização acho que da abertura e de fechamento de uma porta de logística, né, onde era uma porta super pesada, uma porta de aço enorme, e era aberta e fechada manualmente. Então, corria o risco ali de, né, lesionar a coluna, de machucar algum outro membro, enfim, né, e fora a lentidão, e aí ela foi robotizada para poder abrir e fechar. Então, a automatização, ela vem para isso, né? A tecnologia, quando a gente fala ali de trabalhar, né, essa transformação tecnológica, é para facilitar ali o nosso dia a dia, para facilitar os nossos processos e aonde é que gestão de mudanças se encaixa em tudo isso, né? Porque a gente fala de automação, multiverso, né, dessa velocidade, e como que as pessoas são vistas, né? Como que as pessoas têm que atuar? O que gestão de mudanças precisa fazer nesses grandes projetos, nesses grandes movimentos, né? Então, assim, no meu entendimento, seria mais a questão de o olhar do humano, né? Ali, o que ele precisa mudar a visão dele, o ponto de vista, né? Igual nesse exemplo que eu dei ali da automatização dos exames de sangue. Eu preciso, além da pessoa saber como se faz uma análise daquele material, ela também precisa entender da funcionalidade da máquina, de qual é a lógica que está ali por trás daquela máquina. Então, ela tem que ter um conhecimento a mais para trabalhar. Muitos falam, mas daí a máquina vem e vai roubar o meu trabalho, eu vou ficar sem emprego. Mas se você não quiser mudar a sua forma de atuação, se você não quiser olhar por um outro ângulo e entender como que aquilo ali vai ser aliado a você, né? Então, é um filme muito interessante também que fala sobre isso, né? Que fala ali sobre a NASA, né? Fala das 3 mulheres que trabalhavam ali na NASA. E uma delas era a máquina de cálculo, né? Era a calculadora ali era um time, né? Era uma equipe enorme que fazia os cálculos ali manual né, do trajeto, todo tipo de cálculo era feito manualmente. E aí veio o tal do mainframe, né? Veio ali a IBM com o mainframe. E assim, qual foi a atitude de muitos ali? Poxa, o que a gente vai fazer? Né? Eu vou ficar obsoleto. E aí a pessoa foi lá e falou assim, não, eu quero aprender como é que isso funciona, vou atuar de uma maneira diferente, vou me aliar a ele, né? Vou me aliar a essa máquina e vou trabalhar junto com essa máquina, né? Então, quando a gente eu entendo que gestão de mudanças, ela tem que ter essa sensibilidade e incentivar as pessoas a ter esse olhar diferente, a olhar o processo de uma maneira diferente, a atuar de uma maneira diferente e dar esses subsídios, né? Quais são os novos comportamentos, as novas atitudes, os novos conhecimentos que nós precisamos ter para aliar a automação, a transformação digital ao ser humano, a nossas atividades, para que a gente consiga, né, ganhar escala, para que a gente consiga fazer mais, melhor, com menos recurso possível, tá? Então, seria aí a minha primeira análise em relação ao tema, tá? E aí eu gostaria agora... Algum comentário no chat, alguma coisa? Não, né? Não, tá bom. Agora eu gostaria aqui de iniciar nosso painel, tá? Gostaria ali de apresentar um pouquinho das nossas painelistas, e trazer aqui a nossa primeira provocação, né? A primeira provocação do tema seria em relação à transformação organizacional versus tecnologia, como que isso chegou aí na vida de vocês, tá bom? Alexandra.
Obrigada, Sandra. Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui com a Dinâmica, estar aqui com vocês, conversando nesse bate-papo aqui. Primeiro, vou me apresentar, né, Sandra? Sou oriunda, vamos dizer assim, minha âncora de carreira é a área de pessoas, né? Então, eu tenho aí de bagagem alguns 25 anos de mercado só na área de pessoas. A gente brinca, né, que a gente não pode mais falar quanto tempo a gente tem de janela, porque senão fala da idade, né, gente? É meio complicado essa parte. Mas tudo certo, experiência. E eu tive a oportunidade, dentro da área de pessoas, comecei muito cedo dentro da área de pessoas, né? Por isso 25 anos também, gente. Eu brinco que eu entrei na creche da área de RH, então tá tudo certo. Eu tive a oportunidade de trabalhar como consultora da área de pessoas dentro da área de tecnologia, olhando e atuando e prestando serviço, vamos dizer assim, para a área de TI. A área de TI, eu estava no segmento financeiro, trabalhei muitos anos no segmento financeiro de um grande banco, e nesse banco eu tive a oportunidade de atuar de perto dentro da área de tecnologia num momento disruptivo da área de tecnologia ali. A área de tecnologia estava querendo se reinventar também, né? O banco passava por um grande processo de transformação tecnológico também. Ele era um banco extremamente conhecido no mercado como um banco extremamente digital, mas com o tempo ele foi perdendo, vamos dizer assim, essa posição de liderança, até pelos seus próprios processos internos. Então, ele estava num momento de quebrar seus paradigmas, quebrar, vamos dizer assim, o status quo, do sempre foi assim, e partir para um novo modelo. E um novo modelo disruptivo na área de tecnologia. Eu, na época, sentada na cadeira de consultoria de pessoas, olhando para aquela mudança. Então, a primeira grande mudança que aconteceu ali foi na forma de trabalho, né? Então, pegando um pouco desse seu gancho, eles começaram a olhar como eles faziam projetos, como eles estruturavam projetos. Projetos na linha waterfall, ou seja, bem escaladinho, com cronograma certinho. Isso gerava um tempo de desenvolvimento muito longo, isso gerava, muitas vezes, lá no final da cadeia, já não fazia muito sentido aquela entrega, já deveria ter sido feito ao longo do caminho algumas adaptações para a necessidade do cliente. Então, a primeira coisa que eles começaram a introduzir ali foi a mentalidade ágil, foi o Scrum, como um dos frameworks para a área de tecnologia. E aí foi falando o meu primeiro contato, né, de tecnologia versus mudança versus área de pessoas. Para mim foi a primeira, vamos brincar assim, a primeira sinuca que eu me meti. Por quê? A gente precisava fazer a mudança da área de tecnologia, em termos de processo, em termos de novas formas de trabalho, em termos de novos papéis dos desenvolvedores. Os desenvolvedores ali deveriam atuar mais como até um business partner do negócio, e não mais como um simples desenvolvedor. Então, vocês imaginem o modelo disruptivo e mental que eles deveriam ter naquele momento, né? E tudo que eles aprenderam ao longo da vida também, a gente estava falando assim, então, projeto, pela mentalidade ágil, você não vai ter mais aquele cronograma certinho, né? A gente vai evoluindo, a gente vai entendendo de que forma que isso vai ser feito. Enfim, foi um grande momento de mudança e de virada daquele banco, em termos de gestão da área de tecnologia, a área de tecnologia passando por uma gestão de mudança organizacional, e que ao longo daquele processo, para mim, ficou muito claro que o grande desafio de RH, eu como RH ali, era ajudar eles a mudarem o mindset deles. E que isso eu vejo que é o mais difícil dentro das organizações, né? Você trouxe exemplos claros do que é o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Do mundo bunny.
super frágil. Eu acho que a pandemia acelerou muito isso tudo, né? E um exemplo disso é a gente estar aqui, né? Tendo essa possibilidade de fazer essa troca, né? Tão rica. E as empresas estão passando por essa mudança também, que também isso é muito salutar, né? Mas eu acho que a área de tecnologia também ainda tem desafios a enfrentar nesse mundo disruptivo que está vivendo. E eu acho que a grande mudança e o grande desafio para eles passa também por toda essa questão de mudança cultural, de mudança de mindset, de mudança de forma de trabalho, de como vai atuar de fato, para conseguir aí evoluir e atingir de fato os resultados esperados aí para ser um mundo digital, de fato, né? Com certeza. Um grande desafio. Grande desafio. Muito desafio. Liliane, fale um pouquinho sobre você e como que você ali juntou tudo isso, né? Pessoas, processos, tecnologia, ao longo da sua carreira. Bom, como jornalista de formação, eu entrei em GMO pela porta da frente de comunicação, né? Rapidamente eu me apaixonei por outras frentes como gestão de impactos, gestão de stakeholders, e percebi o quanto a gente poderia agregar valor aplicando o método estruturado como uma solução para atuar nessas necessidades de mudanças que são as mais diversas situações que a gente encontra. Para vir para cá, eu até listei algumas, né? Porque assim, são muitos anos, eu não vou estar perto aí da Lê, mas eu sou um pouco mais jovem, então não podia Boa, perder, né? boa. Não podia. Não Boa. podia perder. Mas eu também tenho aí mais de uma década, tenho quase 2 décadas aí de muita atuação, e eu listei, eu vi que eu passei por mais de 20 empresas, né, durante essas quase 2 décadas, nas mais diversas demandas por mudanças. E eu posso dizer que 90 é um pouco, é muito, porque, mas 80% são projetos alinhados ou ligados à tecnologia. São projetos de implantação de ERPs, são projetos de otimização de cadeia de abastecimento, automação dos processos de RH. Teve um projeto de redesenho organizacional para uma área comercial, para uma empresa de varejo, que a gente passou também. Então, são assim, e, claro, mesmo os projetos de fusão, aquisição, implantação de sistemas, que assim, a gente sempre tem TI envolvido nos projetos de transformação. Essa é que é a grande... Então, dificilmente a gente tem a desvinculação totalmente. Um dos projetos que eu tive menor participação de TI foi um mais atual, que é um processo de planejamento e estruturação da estratégia do retorno ao escritório de forma híbrida, toda a preparação da empresa para o retorno de forma híbrida. Inicialmente, tivemos muito pouco TI na história, e aí a gente percebeu que tinha que ter TI sim, porque a gente tinha que ter novas ferramentas, tinha que ter uma otimização na atuação, né, entre as pessoas que estavam na empresa, estavam fora da empresa, utilização de todas as ferramentas de compartilhamento de documentos. Então, a gente teve também bastante TI. Então, todos os projetos de mudança, no geral, têm ligação, tem reflexo em tecnologia, né? E isso e um dos que foram mais fortes que a gente fez também, né, nessa trajetória, a gente fez um modelo de governança em change management para a área de TI, né? Que era de onde os principais projetos da empresa surgiam e despontavam, e lá estávamos nós estruturando como que funcionaria a área, né, de GMO de TI numa atuação global aí, e interativa em toda a empresa. Então, eu acho que é isso. Eu sou uma das coautoras do livro que a Sandra citou, com muito orgulho. Foi um sonho realizado aí
uma das poucas coisas, uma das melhores coisas diante desse quadro de pandemia que a gente viveu, né, e ainda está vivendo, e eu recomendo, não só pelo meu artigo, que é uma gota no oceano, mas porque tem pessoas muito fortes e de várias empresas e trazendo o GMO como pauta. Eu realmente recomendo o livro aí a todos, né? Eu esqueci o nome do livro, olha que vergonha. Mas, então, GMO na prática, gestão de mudanças Questão organizacionais de na mudanças prática. organizacionais na prática. Muito obrigada. Mas é muito bom, assim, vale a pena. Eu acho que é isso que eu podia resumir, assim, dessa parte primeira aí. Não, ótimo. Bom, eu vi que entrou aqui a Veridiana, nossa convidada especial. Tudo bem, Veridiana? Não sei se ela... Tudo, Tá bom. tudo bem. Eu tô com uma pequena dificuldade para botar um fundo aqui. Eu, Não, geral, eu geralmente uso o Teams, né? Aí eu tava tentando achar aqui para não mostrar minha cozinha maravilhosa no fundo para vocês. Mas eu acho que vai ficar minha cozinha porque eu não encontrei. não, tá ótimo, tá tranquilo. Bom, Veridiana, a gente está aqui no comecinho, né? Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua carreira, um pouquinho de quem é a Veridiana e como que a questão aí de pessoas, processos, tecnologia entrou na vida da Veridiana. Bom, então eu sou a Veridiana, né? Veridiana Cardoso. Eu trabalho com RH já há mais de 10 anos, né? Tenho experiência com gestão de pessoas, né? A gente usa RH e já está meio ultrapassado RH, né? Mas eu trabalho com gestão de pessoas já há mais de 10 anos. Além de ser formada em gestão de RH, eu estou fazendo uma pós em psicologia organizacional, essa parte de pessoas. Eu sou apaixonada por trabalhar por pessoas, né? E eu atuava antes, né, na empresa, na parte de treinamento e desenvolvimento, e aí eu recebi essa oportunidade de adentrar no mundo de projetos, né? Então, tô na empresa onde eu trabalho hoje, atuando com GMO, liderando a frente de GMO dentro de um programa onde tem alguns projetos, e um dos projetos dentro do programa é de tecnologia, né, de implantação de um novo sistema. E eu entrei nesse mundo de tecnologia assim, né? Ocorreu a oportunidade, eu agarrei a oportunidade e estou aí, né? Hoje eu ainda estava refletindo sobre como que eu adentrei nesse mundo, né? E agora em novembro eu já não estava é intenso, marcante, né? Essa vida de projeto. Eu estava tentando me lembrar a data de novembro, porque foi em novembro que eu fui para o projeto de fato. Eu saí da área de gestão de pessoas e fui apoiar, né, o projeto. E eu estava tentando lembrar dessa data, então eu estou há 1 ano nessa vida de projeto, e vou fechar 1 ano. E estava fazendo essa retrospectiva, assim, do quanto eu já me desenvolvi e do quanto eu cresci enquanto profissional, né? E o quanto o cérebro já expandiu de conhecimentos, de informação, de aprendizagem, assim, né? Além de profissional de RH e de GMO, né, eu também sou casada, então também sou esposa, também sou mãe, né, acabei entrando aí um pouquinho depois, porque eu estava na logística aí de pega filho na escola, deixa lá na rede de apoio para conseguir participar aqui do evento, né, eu também sou, além de ser mãe, além de ser esposa, eu também sou cristã, né, também me envolvo bastante com trabalhos, assim, sociais, né, com a comunidade, e eu tenho como propósito de vida, assim, o servir, né, e eu fico muito feliz, estou muito contente com a oportunidade que eu recebi, né, de participar desse evento e de poder colocar esse servir também em ação aqui, né, de poder compartilhar desses aprendizados ao longo dessa jornada de 1 ano aí de projetos, de experiência com tecnologia, de transformação e mudança, e compartilhar também dessa experiência que eu tenho de gestão de pessoas, porque acredito que uma coisa complementa a outra, né? A gente até brinca que existe uma linha bem tênue entre gestão de pessoas e GMO, né? E a gente vai ao longo da jornada aí compreendendo e entendendo que um complementa o outro,
para conseguir trabalhar junto aí. Acho que isso. E aí, como eu sou oriunda de treinamento e desenvolvimento, eu começo a falar e não paro mais, tá? Então, vocês me orientam aí que eu vou seguindo o script. Tá tranquilo, sem problemas, é isso mesmo, o objetivo é bater um papo. Bom, Ale, você falou ali da questão do RH, né, dentro desse papel ali de apoiar a questão da mudança, apoiar ali essa gestão de pessoas, né, nesse mundo aí de inovação e disruptivo ali que pulsa por mudança, né. Aprofunda um pouquinho mais sobre esse papel, nos traga aí um pouco dos seus exemplos, de experiências que você passou, como que isso fez a diferença, porque eu costumo dizer, né, que em um projeto, igual ele mesmo falou, né, que 70%, 80% dos projetos ali tem tecnologia, e mesmo que a gente acha que não tem tecnologia, a gente tem que pôr uma tecnologia, a gente tem que envolver o time de tecnologia. E eu sempre digo que um projeto de tecnologia, a tecnologia fatalmente ela vai funcionar, você vai testar, você vai configurar, né? Ela vai funcionar de uma maneira ou de outra. Mas se as pessoas não estiverem envolvidas, se as pessoas não estiverem preparadas, não entenderem o propósito, não entender o que está acontecendo ali, ela não vai usar, ela vai cair em desuso. Por quê, né? Uma, porque as pessoas não se engajaram com aquilo, e também, como eu estava comentando, né? Como é uma questão, assim, muito acelerada, isso aqui já está obsoleto, vamos ali para o novo, vamos para o novo. Essa mania do novo, do novo, do novo, e você não consolida o atual, né? Joga fora o antigo, não consolida o atual e já está pensando no novo, e aí fica nessa muvuca, né? No mundo VUCA fica na muvuca, né? Então, aprofunda um pouquinho aí em relação a esse legal. trabalho de gestão de pessoas. Legal. Eu acho que você trouxe um ponto aí, Sam, muito importante, que tudo envolve tecnologia, mas tudo envolve pessoas também, né? Eu acho que a tecnologia veio para nos ajudar, nos facilitar no dia a dia, mas eu acho que o grande desafio nas organizações ainda está na gestão de pessoas. Eu já vi muitos projetos não darem certo, não evoluírem, se gastar milhões, por um simples fato de não ouvir as pessoas, né? Não ouvir as pessoas o que elas queriam de fato. Então, trazendo um exemplo, né, como você falou da minha experiência, tal, nesse banco mesmo que eu trabalhei durante muito tempo, tinha uma ferramenta que a gente precisava implementar dentro da área de tecnologia para fazer ali a gestão de demanda da área, né? Então, naquele processo da área de tecnologia está se reinventando, está se modernizando o seu mindset, que eu comentei para vocês, e que eu ainda estava na cadeira da área de pessoas, em determinado momento, eu mudei. Eu fiz uma transição de carreira para dentro da área de tecnologia. Eu tive essa oportunidade de conhecer TI de dentro. As pessoas até olhavam para mim na época e falavam assim, Lê, mas você é da área de pessoas, o que você está fazendo aqui em TI? Né? Existia meio esse preconceito, né? E daí eu falava, não, mas eu estou aqui porque eu entendo do negócio de vocês, né? Eu entendo porque eu atendi a vocês, então eu sei das suas dores. E eu fui ajudar a estruturar essa área de gestão de demanda e gestão de projetos. E dentro dessa área de gestão de demanda, tinha essa ferramenta que tinha sido comprada para estruturar as demandas que caíam para dentro da área de tecnologia, porque as demandas vinham de todos os lugares ao mesmo tempo, e quem gritava mais levava, né? E aí a área de TI falou, não, agora precisamos estruturar isso daqui, vamos estruturar, preciso do business case do projeto, preciso saber o quanto que isso vai trazer de retorno. Imagina para um banco onde cada área tinha o seu poder de decisão e que a área de tecnologia estava chegando e falando assim, então, lembra daquele seu poder de decisão? Tudo bem, só que agora você vai ter que provar para mim que você precisa disso aqui mesmo, né? Então, ao mesmo tempo que a ferramenta ia trazer ali uma visão para o cliente, uma visão para o negócio, de onde estava sendo investido os recursos dele de tecnologia, de que forma estava sendo feita a gestão
né, das horas homem de sistema dele, de que fato, se aquele projeto que ele pensou, que ele definiu lá atrás, realmente trouxe o retorno que ele queria, ia trazer toda essa facilidade para ele. Só que não trazia um principal ponto ali que as pessoas da própria área de tecnologia não entendiam. A ferramenta estava mexendo com o status quo. A ferramenta ia mexer com o poder. A ferramenta ia mexer com uma situação que o negócio não ia poder mais decidir no grito o que ele queria que fizesse. Ele ia ter que demonstrar o porquê que aquele projeto era tão mais importante do que o projeto da área B, né? E isso gerava uma gestão, vamos dizer assim, de briga, né, de conflito interno ali dentro da empresa, onde o negócio sempre foi muito empoderado e a área de tecnologia sempre muito tiradora de pedido. Então, ali já começou a primeira grande mudança de papel e de responsabilidade, né? Onde a área de tecnologia tinha que se posicionar, de fato, como uma área consultiva. Olha, confia no que eu estou dizendo, que esse caminho aqui não é o mais adequado, vamos por aqui. Olha, esse projeto que você está precisando, talvez seja a melhor solução seja essa outra. Vamos construir um caminho aqui via squad, mas que eu vou te entregar parte desse processo nesse momento para você testar, ver se é isso mesmo, e daí a gente vai evoluir. Olha o tamanho da mudança que tanto a área de tecnologia estava passando naquele momento, como eles estavam provocando nas demais áreas da organização. E tirando esse exemplo, eu acho... Pode falar. Quem nunca presenciou uma área de TI à frente do seu tempo e da própria empresa, com projetos ágeis, funcionando bem, com a celeridade que eles devem ter e sendo barrados por gestores centralizadores que querem validar cada pedacinho e não deixando fluir os projetos, né? Quem nunca? Exatamente, quem nunca? Só queria né? pegar esse gancho, porque não, e estava na minha fala, perfeito. mas você roubou, então deixa eu entrar na sua. Não, e pegou, é porque a gente está muito alinhada, né? A gente... Super. eu acho assim, Li, pegando esse teu ponto, né, que depois você vai discorrer sobre a parte cultural, tem um ponto antes que a gente vê assim dessa questão de gestão, né? E que a gente mesmo, da área de pessoas, a Viridiana até começou falando assim, a gente ainda fala recursos humanos, né? Recursos da era industrial, lá de trás, né? Então, onde realmente as pessoas eram um número, né? Entregavam por número, não tinha ali uma construção de uma ideia, né? Tinha manda quem pode e obedece quem tem juízo, e ainda muitas organizações estão neste processo. E por mais que a gente está nesse mundo digital, que as empresas, a própria área de tecnologia, eu acho que está passando por um processo de mudança, de reinvenção, de se reposicionar para acompanhar a tecnologia que eles têm que implementar dentro da organização, né? A área de pessoas também tem que passar por essa mudança e por essa revolução, né? A Veridiana está aí, que com certeza vai explorar muito esse tema, mas assim, eu como profissional de RH, eu muitas vezes me questionei do tipo, cara, qual que é o meu valor agregado aqui como uma profissional de recursos humanos? Só que eu não cuido de recursos, eu cuido de pessoas, né? O mindset do gestor tem que mudar. O mindset do gestor não pode ser mais comando e controle. O mindset do gestor tem que criar pontes, vínculos, confiança para ajudar essa aceleração de mudança tecnológica, né? E confiar nessa expansão tecnológica. Eu já tive oportunidades, pegando mais um exemplo, de trabalhar em projetos onde aquela organização não tinha uma gestão de tanto comando e controle assim.
e funcionava muito bem, por incrível que pareça. E a maioria das pessoas ali eram terceiras, não tinha nem vínculo empregatício, e davam o sangue pela empresa, sem ser funcionário, sendo terceiro. E que eu me olhava para aquilo e falava, pô, mas isso numa empresa onde o cara é CLT, às vezes ele não faz metade do que esse terceiro está fazendo por essa empresa, e é terceiro. Qual que era a diferença ali que eu percebia? Era a forma de gestão, né? Então, eu acho que fica aqui um pouco disso. O RH precisa se reinventar, precisa olhar para si, e ver como ele vai trazer novas ferramentas, novos instrumentos, para que os gestores consigam trabalhar o seu novo mindset, trabalhar de uma forma colaborativa, de fato, não no discurso, né? A gente ouve muito discurso aí no mercado, né? A Líria até está dando risada. O que a gente mais ouve no mercado é, nossa, a gente tem uma organização aqui super participativa, somos número 5 no ranking da Great Place to Work, somos... Cara, desculpa, assim, sendo bem provocativa, isso não quer dizer nada, porque é fácil, entre aspas, você entrar no ranking de uma Great Place to Work. Só que o difícil é você fazer o negócio, de fato, acontecer ali no nível de gestão, né? Então, no meio da pandemia, onde as empresas tiveram que se reinventar, eu estava trabalhando numa organização naquele momento, onde você tinha que preencher uma planilha todo dia do que você tinha feito. Da hora que você acordava, a hora que você saía, você tinha que preencher o que você tinha feito ao longo do dia e mandar, e quem olhava era o presidente da empresa. Olha isso, o absurdo. E eu não estou falando de uma empresa pequena, não, eu estou falando de uma grande empresa. Imagina o nível que você junioriza a sua equipe, porque você já parte do princípio que você não confia em ninguém que está ali. E além de você juniorizar todo mundo, o cara fala, meu, eu perco tanto tempo tendo que preencher essa planilha do que eu fiz, de quantas horas eu gastei para cada atividade, que não vale a pena nem eu ficar gastando aqui meu pensamento para evoluir, para trazer ideias, para estratégia e tudo mais, porque não há uma relação de confiança, né? Então, acho que o grande desafio aí, eu acho que para a área de pessoas é estabelecer esse vínculo de confiança e esse vínculo de cocriação, para que, de fato, a mudança aconteça. E mudança na causa raiz do problema, que, na minha visão, está no mindset das pessoas. Isso é bem provocativo mesmo, né? Essa questão aí dessas mudanças todas, né? Porque quando você fala ali de trabalhar squads, o ágil, né? Equipes multidisciplinares, tudo isso vem com esse pano de fundo, né? De unir o melhor de todo mundo, da responsabilização, de otimização do recurso, né? Que está muito alinhado ali ao que a gente estava conversando no começo. E aí, batem ali naquela tecla, não, é uma mudança de cultura muito forte, uma mudança de cultura muito forte, né? Aí eu vou passar a bola para a Lili, né, Lili? Porque, assim, quando você fala, é uma mudança de cultura muito forte, mas, assim, gente, a mudança de cultura, ela não vai acontecer porque eu instalei um sistema novo, a mudança de cultura não vai acontecer porque eu juntei o Joãozinho, a Mariazinha e o Pedrinho para trabalhar. Se eu não tiver uma estrutura muito bem feita, se eu não souber, né, se eu não tiver os meus valores bem definidos, enfim. Fala um pouquinho para a gente aí, Lili, dessa questão de cultura versus essas transformações, versus o que você já vivenciou. Vamos lá. Então, primeiro que, assim, cultura, ela é a maneira como a organização de fato age e pensa. Né? Tudo agora é mudança de cultura, a gente precisa só dar uma sintetizada, assim, conceitual. Não é como ela se mostra, não é como ela quer aparentar, não é o que está escrito necessariamente no hall dos elevadores, nas entradas, nos cartões de visita, é como ela de fato, de fato as coisas funcionam na empresa, né? Isso é a cultura. Então a gente por que a cultura está muito ligada à gestão de mudanças? Porque a primeira etapa do nosso trabalho
é entender como a empresa funciona, é entender como são as relações de poder, é entender quem é quem na organização, são as pessoas que a gente precisa ter como líderes, né, da mudança, porque, como diz uma pessoa muito sábia, né, assim, Lilian Faria, sem liderança não há mudança. Assim, eu tomo essa frase, né, no dia a dia. A gente não... aquela ideia, né, romanesca até, que a gente consegue fazer a mudança pelas pessoas da organização, assim, ok, as pessoas também, mas tem que vir também da camada de cima, direcionando, dando a diretriz, dando onde se quer chegar, cabe aos líderes isso, né? Então, a gente precisa, nosso primeiro papel, né, quando a gente chega numa nova organização, é entender a cultura, entender os elementos da cultura. E a gente começa já pelos elementos tangíveis, intangíveis, a gente já olha como é que são os mobiliários, como é que estão, onde que estão as pessoas, onde que estão os gestores, né, onde que estão a equipe, gestores e equipes estão juntos numa mesma área, ou segregados por salas enormes que os gestores têm e os liderados não. Então, a gente já começa a entender um pouco o funcionamento, né? Porque a cultura é uma série de elementos. E aí, a gente entendendo isso, a gente começa a ver de que forma nós vamos tratar a mudança proposta naquela organização. Nossa Posso fazer só um gancho aí, Li? Claro. Aproveitando do layout. Daí você ouve assim, ó, aqui a nossa cultura é portas abertas. Daí você vai, você vê os gestores tudo de portinha, salinha separada e portinha fechada. E a cultura fala de portas abertas, né? E a cultura... adendo aí. Não, perfeito, super legal, porque eu ia falar justamente isso, que a cultura pode ser um grande obstáculo ou acelerador nos processos de mudança. E a gente tem exemplos, né? Tem exemplos que a gente vê que a empresa tem como objetivo, em 5 anos, ser líder do seu segmento, tal, mas muitas vezes o tempo que se leva para se preparar para uma postura de liderança talvez seja um pouco maior, né? Porque não basta querer ser líder, você tem que agir como e ter os soft skills e ter os times e todo o time incentivado a crescer, se desenvolver e a dar ideias e a contribuir. Como é que eu posso dizer que eu estou numa cultura de inovação, por exemplo, se as pessoas ainda estão baseadas nesse comando e controle que a Lê mencionou, e como é que eu vou incentivar o meu time a inovar se eu trabalho na cultura da punição ao erro? Quer dizer, não, gente, vamos lá, vamos inovar, mas se você errar, você está ferrado, você está, assim, banido, né? Então, a gente tem exemplos práticos disso, né? Da gestão, da cultura impactando nos movimentos de mudança da organização, né? Eu só estou aqui dando um exemplo, se vocês tiverem outros fiquem à vontade. Eu acho que a Veridiana vai trazer outros exemplos, com certeza. Eu ia puxar um gancho aí que existe também, a gente tem um jargão lá na empresa, né, que é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e você sempre assim, né? Então, a gente acaba ouvindo assim, mas não adianta, esse gestor é assim, não adianta tentar porque, né, não vai dar. É a síndrome de Gabriela, né? Vamos fazer um tratamento aqui, vamos dar um jeito, vamos trazer essa cultura para conversar, então, vamos trazer ela para tomar um café aqui e vamos tentar fazer. Tem a psicóloga da empresa, a gente faz um tratamento na síndrome da Gabriela e vamos resolver. Tem disso também, né? Sim, de fechar o modelo de... Não, mas é que ele tem 40 anos de empresa, né? Agora não vamos mudar isso agora, né? Mas isso é primordial, é importante, né? Eu digo, é imprescindível. Por que não, né? Vamos deixar mais 40 anos a pessoa assim? Não, talvez nunca... Não teve uma pessoa que sentasse e conversasse com ele e mostrasse um outro modelo, né? Ele sempre fez assim porque é o modelo que ele acha que dá certo. Então, eu ouvindo vocês aqui, eu vou lembrando de alguns casos curiosos e lembrei da síndrome de Gabriela.
Não, perfeito, um excelente exemplo, porque esse é um dos exemplos de quando a cultura acaba atrapalhando os processos de mudança, né? E a gente entende os movimentos da empresa, entende os movimentos da organização, mas a gente, enquanto atuante, né, na mudança, a gente tem que ver as formas de trazer isso à tona, de trazer os riscos que se tem em se manter alguns posicionamentos, os riscos que se tem em se manter alguns gestores, os riscos que se tem de manter o status quo diante de um processo de que se quer estar num novo modelo de trabalho. Então, a gente acaba impactando, de alguma forma, elementos da cultura. Toda mudança, de certa forma, impacta elementos da cultura. Eu não digo que mude a cultura, porque depende do tipo de mudança que você tem na organização. Uma mudança de uma fusão, uma aquisição, uma transformação organizacional um pouco mais intensa e mais complexa, sim, impacta totalmente na cultura, né? Mas eu entendo que toda mudança ela acaba impactando, tendo algum impacto, né, da cultura, né? A gente faz essa diferenciação, né? Resumindo, e já indo para os meus finais aí de apresentação, a gente começa o trabalho observando a cultura, entendendo como ele se comunica, entendendo como ela ela está, como a empresa está no mundo, como esse projeto que pegamos está dentro da órbita dos outros projetos, porque sempre são vários, né, projetos dentro de uma organização, e como essa empresa atua junto aos demais stakeholders que ela tem. Então, a gente vai numa grande escala, e, claro, se voltando sempre às pessoas que estão diretamente envolvidas e às pessoas que a gente precisa envolver. Então, muitas vezes, quando a gente fala, né, na frente de gestão de stakeholders, que a gente precisa identificar quem são os stakeholders do projeto, aí falam, normalmente, quando a gente pede alguns nomes para a empresa, nos dão logo os gerentes, né, os gestores diretos, os diretores e os gerentes daquela área, tá? Mas, assim, não necessariamente é da área diretamente envolvida, não precisa ser só TI, são as áreas que vão ser impactadas, é algum gestor, é algum líder informal que tem toda uma informação e um histórico de cultura. São algumas pessoas que a gente identifica resistências, mas com muito cuidado e ressalva aqui quando eu falo de resistência, porque é muito fácil e até cômodo para quem atua no processo de condução de mudanças falar: ah, fulano é resistente. Espera lá, questionar não é ser resistente, querer entender mais não é ser resistente, né? A resistência ela acontece em alguns casos, mas a gente andou banalizando aí essa questão da resistência, é um caso à parte, é um assunto à parte que muito me interessa, mas a gente precisa só tomar esse cuidado. Resistente, eu peguei uma pessoa, vou dar um exemplo rápido de resistência, um senhor que estava lá no seu fim de carreira e estava numa implantação enorme, gigante do ERP, mudança de ERP na empresa. Esse senhor falou, só que a gente, até chegar nele, foram alguns meses tendo dificuldades, porque ele era já um alto diretor e muito próximo da área que ia ser, uma das áreas que ia ser impactada. E ele não queria a mudança. Nitidamente, sempre que podia, trazia questionamentos contrários, e aí a gente foi, né, assim, teve que ter o one-on-one, né, que uma hora a gente acaba tendo, demora, mas a gente tem. E ele falou, que ele deixou claro que ele não queria isso, porque estava na vez dele, ele estava 2 anos para se aposentar e não queria ter que reaprender tudo. E aí a nossa gentil indicação foi, então, quem que pode ficar no seu lugar como líder dessa frente para esse projeto poder dar a sua continuidade? E aí a gente conseguiu, de fato, trabalhar, conseguiu, de fato, o apoio e a liderança que a gente precisava para aquela execução da mudança. Então, assim, a cultura ela está diretamente envolvida nos processos de gestão de mudança.
quando a gente fala de pessoas, a gente não está falando só em analisar cada pessoa, mas o time como um todo. A gente faz a preparação da empresa para a mudança, das áreas para a mudança e das pessoas para a mudança. A gente, né, entende isso ao longo das construções e ao longo do método, né, que a gente aplica na estruturação das mudanças. Eu acho que é isso, Sandra. Não, sim, legal. E Eu me isso empolguei, também vem de desculpa. encontro, também vem de encontro aqui ao comentário da Mônica e do Orlando, né? Onde a Mônica diz que observar, ouvir, buscar ali, identificar os sinais e atributos da cultura. E o Orlando fala que a síndrome de Gabriela, ela faz parte ali do mapeamento para a gente também identificar e saber como lidar com essa pessoa. Que é justamente isso que você falou, né? Muitas vezes é identificado como uma resistência, a coisa não está fluindo, mas tem que entender a fundo ali o que está acontecendo, o que a gente pode fazer, que alternativas a gente pode conseguir, né? A gestão de mudanças, ela tem que estar sempre ali imparcial, né? Para poder enxergar de uma maneira clara e objetiva e dispondo ali das técnicas e de tudo que a gente consegue fazer. E a Fátima diz, né, as pessoas são sempre o centro das mudanças, com certeza, sempre o centro da mudança. E falando ali de pessoas e centro de mudanças, a Veridiana, né, tem vivido isso há um ano, como ela mesma colocou, há um ano, né, trabalhando no projeto de um programa, né, de uma grande transformação dentro da organização. E fala um pouquinho para a gente, Veridiana, como tem sido essa experiência, quais os cases que você tem observado, observando aí, né, os teus colegas, como que tem sido essa questão de identificar, né, essas inseguranças, como ajudar, aplicar as técnicas de gestão de mudanças, entender a cultura, como está mudando essa cultura, como fortalecer a cultura de vocês. Enfim, e a tecnologia sempre como pano de fundo de... Compartilhei, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. É que tá tendo algumas falhas aqui, talvez seja pela questão do temporal que está chegando por aqui. Bom, então aqui eu comento, né, que tem sido intenso, né, alguns momentos divertidos, mas certamente, sem sombra de dúvidas, vai ser muito marcante, né? A empresa lá já teve diversos momentos e projetos, assim, né, ao longo da sua jornada, mas esse a gente costuma sempre falar e comunicar, né, que ele é o maior programa da empresa, né? Ele iniciou como um projeto, né, e agora ele tomou uma proporção de virar um programa, porque dentro dele a gente tem vários outros projetos. Então, da necessidade de implantação de um ERP, um novo sistema mais robusto, enfim, para comportar o planejamento estratégico da empresa, surgiram outros projetos em paralelo para poder suportar esse principal, né? Então, a gente tem criação desde uma central de cadastros, né? Entendendo que para suportar o sistema precisa unificar os cadastros, eles eram espalhados, cada setor fazia o cadastro de um jeito, então a gente entendeu que a base do sistema é um cadastro bem feito, bem realizado, né? Há uma central de compras, que a gente vai ter que centralizar o processo de compras também, porque não existia uma central de compras de não revenda e de serviços, era também descentralizado, uma outra central de validação fiscal, então tem vários projetos junto, e a gente iniciou com um, e foi agregando outros, né? Então, são muitas mudanças, né? Tem sido ao longo dos dias, eu nem falo semanas, mas ao longo do dia a gente oscila por várias fases da mudança ali, né? E eu tô dentro do projeto, né? O projeto de implantação do sistema é o maior dos demais do programa. Então, eu tô lá na sala de guerra, como a gente fala, né? Tô todos os dias lá, acolhendo, né, o pessoal, ouvindo o pessoal, e eu via a Alê e a Liliane comentando, né, da cultura, dos desafios, dos cases, né? E um pouco eu pude enxergar algumas situações que a gente passa lá, né? Então, e o maior desafio que eu vejo hoje é porque
a empresa tomou essa decisão de mudar o sistema, mas não porque ela não tinha um sistema, né? Hoje a gente tem, e é um sistema, o sistema legado é um sistema próprio, ele foi desenvolvido pelo nosso time de TI, os nossos desenvolvedores, e foi um sistema, e é o sistema que tem nos sustentado e nos suportado até então. Então trabalhar isso também é um grande desafio. Então, por que mudar? Por que sair desse sistema que é tão bom, que foi desenvolvido pelo o nosso time de TI, né? E agora buscar um sistema de mercado. Então, trabalhar isso também, né? A gente tem esse cuidado na nossa fala de não desvalorizar, tanto que o slogan do programa, né, é respeito pelo passado e paixão pelo futuro, né? Então, respeitar o que é a nossa história, o que nos trouxe até aqui, e paixão pelo futuro, porque digamos que a nossa identidade é paixão por servir pessoas, então está dentro da nossa identidade, a nossa cultura está dentro do slogan do programa, né? Que é o paixão por servir, que é muito forte. Isso a gente tem, é característica nossa mesmo, né, da empresa. E aí a gente casar isso tudo, né? Então o grande desafio é sair desse sistema desenvolvido internamente, que é muito bom, e a gente valoriza muito esse nosso passado, mas entende que precisa, por quê? Porque de acordo com o planejamento, eu tenho uma participação especial que é da Preta, minha pastora belga aqui latindo ao fundo, tá, pessoal? Sim E mesmo, faz parte. é assim, né? Novo Assim vai. normal. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Sim mesmo. Então, é entendendo e a gente explicando agora, né? Eu acho que também é um dos desafios que a gente tem em comunicação é também de ser transparente e de comunicar e informar mais sobre a estratégia da empresa. Eu vejo que isso traz mais clareza, né? Às vezes as empresas deixam isso muito fechadinho, né? Tudo muito entre a diretoria, né? Ou os gestores, acaba não chegando lá na ponta. E hoje a gente tem, e faz questão, a gente tem uma prática que é os bate-papos com o Prius, o nome do programa é Prius, né? Então a gente leva o projeto lá para a ponta, né? A gente tem feito vários bate-papos, o sponsor do projeto vai e fala sobre o porquê mudar, porquê agora, quais os benefícios, né? Ele conta toda uma história sobre o planejamento estratégico da empresa, os pilares que a gente tem como valor também, né? Que as pessoas são as principais, e aí ele faz um link com o GMO em relação a pessoas, muito bacana, ele é nosso sponsor da mudança também, ele comenta da logística, né, que não é só o CD, mas é todo o processo produtivo, enfim, de entregas, né, e sistemas. Então, a gente iniciou reforçando a nossa base de apoio, que era toda a parte da logística, reformando os nossos CDs, as nossas indústrias, né, e aí a gente agora vem apostando num novo sistema para suportar esse planejamento estratégico, que são a abertura de mais lojas, enfim, né? E aí agora olhando para as pessoas, né, nessa aposta de GMO, porque é algo novo, nós não tínhamos, né, GMO na empresa até o projeto, o programa nascer. Então é uma aposta também, e ele tem sido um grande patrocinador disso, um apoiador nosso, né? Então isso dá força. E o grande desafio é esse, do comunicar, do porquê sair. E esse sistema legado, que ele ainda existe, né? Ele vai ser desligado, parte dele no Go Live, né? De uma onda 1, a gente tem 2 ondas de projeto. Ele vai ficar paralelo ainda até o Go Live da onda 2. Nós temos aí uma previsão de 2 a 3 anos de projeto. E entender, assim, e mudar o mindset das pessoas, né? E aqui muda um pouquinho a cultura, porque se eu tenho um desenvolvimento próprio, um gestor sonhou que quer uma borboleta rosa no seu relatório. Ele abre um chamado e olha, eu quero uma borboleta rosa, ou melhor, com uma estrela azul junto. Mas ele olha que fica bom para ele, para o seu setor, a borboleta rosa com a estrela azul. E ele não entende que talvez ele fazendo isso,
ele pode causar, né, um retrabalho, um trabalho maior para outra área, né, com aquela borboleta rosa e aquela estrela azul. Então eu brinco, né? Mas é isso, liga para TI, o pessoal vai lá e desenvolve, né? Tem um esforço para desenvolver aquilo. Mas daí no outro mês ele já disse que a estrela podia ser amarela e não precisa mais da borboleta. Não, estou usando mais a borboleta, não é mais legal. E assim vai. Então, o sistema ele é muito costurado, a gente brinca que tem muito puxadinho nele, ele não é integrado. Então, há um trabalho muito grande para a operação, para o back-office, que é, estorna uma nota lá para nós. Aí ele vai num sistema, vai no outro sistema, depois vai no outro sistema, e agora lança de novo, volta tudo de novo, né? Então, a questão é essa, assim, da gente... Ele é muito bom, ele nos suportou até aqui, mas a gente precisa agora desse olhar de um sistema integrado. Que ele seja, que ele olhe para o negócio como um todo, visão de negócio, que a gente vem comentando sobre isso, né? De sair da sua caixinha, de olhar só para o seu processo ou para o seu setor e entender que o melhor para o todo, né? Talvez fique um pouco mais trabalhoso do que era, né? Mas vai trazer um ganho maior, um ganho produtivo maior, um ganho para a empresa maior, né? Eu vou talvez ficar um pouquinho mais, vai dificultar um pouquinho aqui, mas vai melhorar lá, né? E humano, trouxe humano, desculpa, eu acabei falando o apelido, porque a gente acaba falando muito, 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 né? Então, o nosso sponsor do projeto, ele tem na fala dele assim, a gente quer trazer a empresa para cá, né? Esse é o nosso objetivo de trazer a empresa para cá com o sistema, mas a gente entende que vai trazer a empresa para cá, né? Nesses 2 anos de projeto, porque a gente ainda vai ter que trabalhar paralelo nos 2 sistemas, então vai ter um retrabalho, né? Um trabalho duplo, né? Porque na onda 1 tem que lançar em 2 sistemas, porque são partes dos processos, na onda 2 a gente daí desliga tudo mesmo e migra 100%, então, mas entendendo, ele sempre tem na fala dele assim, você saindo daqui, desse bate-papo, entendendo o porquê e quais são os ganhos que a gente vai ter, eu já cumpri com a minha meta e com o meu objetivo, né? E aí ele sempre fala, né, que a gente já passou por fusão, a gente já passou por uma enchente, onde a gente achou que ia perder tudo, que não ia conseguir, né? A enchente foi no nosso depósito, né? Então foi no coração, não foi nem no pulmão, foi no coração da empresa. E a gente conseguiu dar a volta por cima, né? Então uma troca de sistema não vai ser fácil? Não vai. Mas ele sempre comenta que, mas quando me disseram e me fizeram esse convite para eu participar como sponsor, eu não entendo nada de TI, ele fala. Eu erro até a senha do login do meu computador. Então, que dirá entender de RP, né? Mas eu estou aqui, estou entendendo, estou aprendendo um monte, e eu sei que com as pessoas que a gente tem, a gente vai conseguir. Porque a gente já passou por outras coisas muito piores, né? Mas sim, vai mexer com toda a empresa, o sistema vai ser para tudo, para todos, né? Porque tem que ter essa visão integrada e que vai mexer no meu queijo, eu brinco, né? Vai mexer no meu queijo. Agora não, vamos lá, vai ser bom, mas vai começar a mexer no queijo ali, não vai gostar. Veridiana, diz uma coisa Claro. para a gente. A gente já entendeu que o sponsor está super engajado com o GMO, mas e os demais? Né, os demais que justamente agora começam a entender que o queijo começa a ser mexido, que não vai ser tão interessante num primeiro momento, que necessitam de uma visão integrada do negócio, né, não é nem do sistema. Como que está sendo esse trabalho eu não gosto muito de falar de mudança de mindset, mas eu acho que é o que melhor cabe. Como é que está sendo esse trabalho, né? De forma geral, né? Vamos fazer um geral. De forma geral, está sendo bem positivo. Eu acho que a empresa fez um trabalho de conscientização bem forte pré-projeto, né? E realmente veio da presidência para baixo, né? Então, o discurso assim, eu não gosto, não concordo, mas eu sei que tem que fazer. Eu sei que é importante. Alguns, outros, não tem que fazer, vai vir, vamos fazer. Outros, não, vai ser sim.
principalmente as áreas de back-office que sofriam muito com esses retrabalhos, né? Então, não, vamos lá, tá difícil, mas a gente vai conseguir, né? Então, de uma forma geral, é bem positivo, assim, e eu vejo que a gente tem esse índice positivo por causa desse patrocínio principal, assim, nós temos o nosso presidente como um grande patrocinador e o sponsor do projeto também, que é um dos diretores, isso também faz toda a diferença. Acho que case de sucesso é a gente ter um sponsor que pega junto, que compra a briga contigo. Tem momentos, assim, que está muito difícil, principalmente na parte de impactos organizacionais, né, e ele sempre diz assim, me chama quando tu precisar, né? Eu vou deixar. Ele tem um nível de confiança muito bom, assim, em GMO, né? Ele nos deixa com liberdade para tocar e decidir as coisas, mas assim, tem momentos que é difícil realmente, porque a gente puxa um fio do impacto organizacional, sai um esqueleto. Sai um esqueleto. Sai, e aí tu encontra um cadáver, e aí tu diz, eu vou fazer o quê com isso? Eu não resolvo, mas é um problemão. E aí eu tenho que envolver ele. Ele disse, não, então só me atualiza, vamos marcar, vamos conversar e vamos tentar resolver. Então, é bem desafiador nesse sentido, porque eu também venho da área de gestão de pessoas, né, aonde a Lê acho que comentou muito sobre isso, né, do grande desafio que eu vejo do RH ser mais business partner mesmo, mais parceiro do negócio. A gente tem uma visão muito limitada e acha que tá uhul, né? Tá entendendo tudo de negócio. Não, quando eu entrei no projeto, assim, no pré-projeto, eu disse, gente, dá para voltar? Eu não entendi, não tô entendendo nada que vocês estão falando aqui, né? E a gente começa a indo, entendendo. Então, tem que entender mais do negócio para poder falar a linguagem do negócio também, né? Então, em alguns momentos, eu sinto essa dificuldade, né? Porque algum tempo na empresa e se eu for botar em porcentagem, acho que 30% do negócio era o que eu tinha acesso, né? E agora eu vejo a empresa 100%, né? A gente está na sala do projeto, a gente vê a ponta, o end-to-end, né? Do processo, a gente vê a empresa lá, e é uma coisa muito louca, né? Por um lado, assim, é muito gratificante poder participar disso e tá entendendo e compreendendo, ao mesmo tempo te dá uma aflição, porque, meu Deus, o tamanho que é isso, o pessoal não faz noção do que está por vir, e a gente tem que fragmentar as pílulas do que está por vir para também não causar essa ansiedade do todo, né? E eu vejo isso, assim, que essa é a grande mudança, da gente conseguir envolver mais as áreas para ter essa visão integrada, porque o modelo da empresa, né, até então, é mais fragmentado, e a gente tem esse desafio, né? Eu tenho visto lá, eu tenho tendo esse acesso, e a gente vem tentando criar formas, né, de envolver as pessoas assim. Mas voltando para os stakeholders, né, e para essa questão assim, de entendimento, como um todo tem acontecido, né, tem sido positivo. Um caso ou outro pontual, eu envolvo o sponsor, né, e ele vem, e a gente vai indo, e vai trabalhando, e vai conseguindo costurar, assim, esse entendimento. A mudança, ela já foi entendida, ela foi compreendida pelas lideranças, principalmente, gostando ou não, eles entendem que ela vai acontecer, e que não tem como voltar, né, e que o caminho esse bom, então tá, então eu vou entender ela, e vou ver o quanto eu consigo contribuir, né, a gente tem um trabalho que eu hoje saí muito, muito grata, muito satisfeita dos impactos organizacionais, assim, que era uma angústia no meu coração, assim, porque a gente entrega, né, e eles têm que resolver. E na empresa a gente não tem muito essa cultura de só jogar, vai, é teu, resolve, né? A gente faz as reuniões e acaba sempre trazendo a solução. E eu, como sou oriunda de gestão de pessoas, eles, tá, fala aí, RH, como é que é? Eu digo, não, agora eu sou GMO. Agora eu te dou o impacto, ele é teu.
Não gostei disso aí, Veri, não gostei disso aí. Eu Volta posso para até, RH. posso É, te mostrar um resolve caminho. para RH. Posso te mostrar um caminho, mas eu não vou não vou resolver. Mas hoje, em especial, né, a gente estava entregando um pacote de impactos para um diretor, tinha outros impactos, né? Tem diretores que são pontos focais, veja bem, diretores pontos focais. Isso é muito Olha. bacana. Eles querem participar, assim, né? E aí ele no final, a gente tem o costume agora de gravar, porque como tem muitas decisões importantes e algo que eu aprendi ao longo dessa jornada é que eu uso jargões, tá? Não sei se vocês vão... Pede aí a tradução que eu passo, tá? Acordos do fio do bigode. A gente tem muito disso, de ter o acordo só na saliva, né? Saliva não se arquiva. Então, eu tenho costume de gravar agora as nossas reuniões de status de impactos, né? A gente faz pelo Teams, então a agenda está muito corrida, e eu gravei. E aí, no final, ele disse assim, Veri, deixa eu te falar uma coisa. Eu, ai, meu Deus, lá vem, né, dele. Queria te dar um feedback. Ele disse, olha, parabéns pela tua condução, hein? Gostei bastante da tua condução aí na reunião de status. Eu disse, olha, obrigada, né? Difícil a gente, na correria do dia a dia, receber um feedback assim, positivo, né? Se ainda tá gravado. Ele, não, então deixa eu falar mais se tá gravado. Vamos publicar, né? Então, Fala, né? mas Fala aí. só se for bom. Se for bom, eu deixo tu falar um pouco mais. O ruim, depois a gente apaga a gravação. Corrompeu o arquivo, gente, olha só. Mas uma das minhas angústias era essa, assim, eu digo, gente, eu ainda brinquei tive várias agendas com a Lilian, né? Lilian, me conta aí, é realmente isso o impacto? Ou seja, eu vou entregar o pacotinho e eles vão ter eles que lutem. É isso aí mesmo, a gente vai fazendo, né, o controle aí dos planos da mudança, né? Mas é com eles. Eu disse, gente, eu vou ter que dizer para um diretor o que ele tem que fazer? Sim, vai ter que dizer. E tá funcionando, né? A gente vem criando essa cultura. Alguns momentos eu levo o sponsor junto comigo, em outros momentos eu já vou conduzindo. Então, hoje eu conduzi sozinha. E aí ele sentiu de me dizer, não, é isso aí, tudo bem, é isso aí mesmo. Então, a gente vem conduzindo isso nesse sentido e eu tenho recebido, tenho percebido esses retornos dos gestores, assim, eles mais envolvidos. Então, quando avançou mais o trabalho de impacto, que é como eles estão começando a enxergar, né, a mudança de fato, eles estão mais engajados, mais envolvidos, né? A gente até tem uma ação que vai acontecer amanhã, que a gente vai descer agora para os coordenadores, né? A gente começou com presidência, diretores, gestores, e agora a gente vai envolver mais os coordenadores, porque a gente entendeu que não está rolando muito essa comunicação de gestor para coordenador, né? Que deveria. Então, um outro ponto desafiador aí é a comunicação, comunicar-se. Então, a gente agora vai fazer um bate-papo com eles, uma mesa aberta, vai deixar eles nos perguntarem, vai convidar / convocar, vão até o projeto, vão na sala, né? Tá aberta a sala, vamos lá, visita, abrir esse canal de comunicação com o GMO também, né? Se vocês têm alguma dúvida, nos perguntem. Então, a gente tem feito esses momentos para poder acessar mais essas outras camadas, né, de liderança e também de usuário final, né? Então, a gente também fez com o pessoal das lojas, fez alguns pontos, assim, né, focais, assim, a gente fez com eles também. Então, a gente também tem aplicado pesquisas para ouvi-los, né? Então, um outro ponto que eu acho que, além desse engajamento das lideranças, é essa comunicação, né? De poder, lógico, dentro daquilo que a gente tem certeza, né? Porque o projeto, ele muda, muda o tempo todo as coisas, uma hora a gente define uma coisa, daqui a pouco já é outra coisa, né? Mas a gente, dentro do que a gente tem certeza, a gente poder comunicar, a gente poder trazer mais clareza, né? Então, eu acho que esses pontos, assim, que são primordiais para o sucesso de um projeto, e aí agora eu falo da experiência do projeto principal, que é o do RP, né? É a gente poder
está engajando as lideranças, tendo eles como patrocinadores da mudança, né, de cima para baixo, principalmente, essa transparência na comunicação, dentro do que a gente já tem visibilidade e mais certeza para comunicar. E dentro do projeto, agora falando muito específico, não sei se eu já não extrapolei meu tempo, mas estou indo, me direciona aí. Um minutinho. Tá. Dentro do projeto, eu acho que o principal aprendizado, assim, é o ouvir. É o ouvir de fato, né? Eles falam muito, que a gente quer feedback, feedback, feedback. Mas não é bem feedback, é aquele momento que tu senta e tu ouve, né? Sem julgamento, sem opinião, a não ser que ele queira, né? E aí, dessa escuta, a gente poder entender aonde a gente pode atuar, né? Mas eu vejo que é isso, assim. É um time muito bom, a gente tem um time maravilhoso, a gente teve um tempo pré-projeto também para prepará-los, assim como a gente preparou as lideranças, a gente conseguiu preparar o time de usuário-chave. Então, a questão de time, de equipe, de relacionamento, eles têm uma fala que quando a gente vê que o pessoal está meio assim para baixo, ninguém larga a mão de ninguém. A gente segura a mão de todo mundo, então a gente tem esse mantra, ninguém larga a mão de ninguém, né? E aí, essa formação de time é bacana, sabe? Então, é o ouvir, o engajar e o comunicar. Eu acho que, resumindo em 3 palavras, seria isso. Com certeza, muito bom mesmo. E até a Suelen, ela estava presente, mas ela saiu, ela também, né, se não me engano, 9 meses, ela também tem participado dessa experiência e tem tido o engajamento ali dos altos executivos, e a gente tem falado bastante aqui no chat em relação a esse exemplo, né, a liderança estar junto, a dar o exemplo, de ser contagiante, e até mesmo a própria atitude do time, né, esse ninguém larga a mão de ninguém, ali é uma atitude de parceria, né, por mais que a gente tenha divergências de pensamentos e de opinião, somos um time, estamos todos no mesmo propósito, né, vocês têm conseguido ali demonstrar os benefícios, as mudanças, então, sim, é o caminho, né, embora, por isso que a gente trouxe aqui esse tema, para a gente trazer algumas provocações, né, justamente mostrar esse elo ali entre gestão de mudanças e essas transformações digitais, porque não são somente pessoas, não são apenas tecnologias, são pessoas, são processos, né, são modelos de gestão, uma nova conscientização, uma nova cultura, então aí está tudo junto e misturado. Então, pessoal, eu coloquei no chat para vocês o link da nossa avaliação de reação, se vocês puderem responder, nós agradecemos, para que a gente possa aí, né, trazer, quem tiver sugestão de novos temas, convidem amigos para vir participar aqui conosco, e gostaria de agradecer, se alguém quiser, né, rapidamente falar alguma coisa, porque a gente já está passando do horário, e agradecer de coração aí a participação de todos, a troca aqui de experiência, agradecer a Veridiana, a Liliane e a Alexandra, né, por conduzir aqui esse painel. E muito obrigada, gente. Se alguém quiser abrir o microfone, falar alguma coisa, senão a gente já encerra aqui o nosso momento. Obrigada pela oportunidade, gente, mais uma vez, é sempre bom. Se puderem abrir o vídeo para a gente bater uma foto. É bom, é bom. Antigamente, nos eventos, a gente batia foto, agora é print, né? Vamos tirar um print da Obrigada tela. pelas informações, a troca de conhecimento é muito importante.